Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. Hoje vamos deixar um pouco os caminhos da história pelas cidades brasileiras e vamos adentrar a estrada manchada pelo sangue. Vamos tratar sobre a guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Antes de mais nada, há algo que devemos dizer, e eu gostaria que você gravasse bem isso na memória, pois voltaremos ao tema no final. Quero dizer que o ataque terrorista do Hamas, matando e sequestrando israelenses, homens, mulheres e crianças que só querem viver em paz, é um ato de terror bárbaro, terrível e inaceitável para qualquer cristão. Primeiro porque o sexto mandamento do Criador Todo-Poderoso diz: não matarás. Está lá em Êxodo 20, versículo 13. E segundo porque Jesus nos disse em Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dito isto, vamos analisar o conflito sob os aspectos histórico, político e religioso, com o objetivo de lhe passar informações importantes para entender a situação. Informações essas que muitas vezes são escondidas para fazer de você massa de manobra nas mãos de interesses escusos. Então eu lhe peço, fique até o final deste vídeo e depois ajude a gente curtindo, comentando e compartilhando. Sob o aspecto histórico, a história não considera a Bíblia uma fonte fidedigna por uma série de razões, e isso não tem nada a ver com questões de fé ou religião. Mas eu considero que o Êxodo aconteceu e acredito nele. Já fiz até um texto explicando como ele teria sido possível, embora não exatamente como descrito na Bíblia. E vou deixar um link para você ler aí na descrição deste vídeo. De acordo com a Bíblia, os hebreus, antepassados dos israelenses, ocuparam Canaã, atual Israel, na época do reinado de Ramsés II, o Grande do Egito. Portanto, entre 1279 e 1213 a.C., e ali viveram por quase 1.300 anos. No ano 70 depois de Cristo, por conta de uma rebelião, o exército romano invadiu Jerusalém, destruiu o templo construído por Herodes e expulsou os judeus da Judéia no que ficou conhecido como Segunda Diáspora, na qual os judeus fugiram para várias regiões da Ásia, da Europa e da África. Ao longo dos séculos, muitos judeus voltaram a viver na região. Havia sinagogas em Jerusalém na época das Cruzadas, mas o controle da cidade e da região era dos árabes, na maior parte do tempo. Foi dos cristãos durante algumas décadas, mas não dos judeus. Em 1947, depois da Segunda Guerra e do Holocausto nazista, o mundo ocidental se sensibilizou com a causa sionista, que clamava pela criação de um Estado para os judeus. A ONU, então, criou o Estado de Israel, dividindo aquela região entre árabes e judeus, deixando 53% das terras para os judeus e 47% para os árabes, ou palestinos. Desde então, ocorreram guerras e conflitos na região, como em 1948, 1967 e 1973, sempre com vitória de Israel, que se aproveitou da situação e tomou mais terras dos palestinos, até que hoje estes vivem espremidos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Essa situação levou à criação de grupos que lutam, entre outras coisas, pela devolução das terras dos palestinos, grupos como a ALP, o Hamas e o Hezbollah, todos eles tendo recorrido à luta armada contra Israel, cujo direito de existir alguns deles contestam. Com tudo isso, só há uma solução possível para esse conflito que já dura tanto tempo: a criação de um Estado palestino ao lado de Israel, como era o plano da ONU em 1947. Porque se Israel tem o direito de existir, e tem, e de defender seu território, e tem, baseado na decisão da ONU que o criou, a Palestina tem o mesmo direito, com base no mesmo documento. Pois se os judeus foram expulsos lá atrás e puderam voltar, os palestinos foram expulsos no século passado
e também têm o direito de voltar. Sem isso, esses grupos terroristas vão continuar existindo e vão continuar tendo apoio, e Israel nunca terá a paz que tanto deseja e que seu povo merece. Analisando agora sobre o aspecto político, nada ocorre nas relações entre os países que não atenda a diversos interesses. Com isso em mente, vamos perguntar: a quem interessa essa guerra e a quem ela não interessa? Ela não interessa aos Estados Unidos, pois eles vinham costurando acordos entre Israel e vários países árabes, visando aumentar a sua influência e isolar o Irã, que ficaria sem aliados na região e estaria sozinho, pronto para ser atacado, tendo seu petróleo como alvo. Por outro lado, aos Estados Unidos, mas principalmente ao presidente Joe Biden, interessa essa guerra porque com isso ele pode mostrar apoio a Israel, porque Israel tem uma comunidade judaica muito forte e muito rica nos Estados Unidos. Então, com essa guerra, o Biden pode se colocar como defensor de Israel, mostrando aos israelenses que moram nos Estados Unidos como ele é o defensor de Israel, e isso traz, evidentemente, apoio político para ele. A guerra não interessa aos países árabes da região, pois agora eles têm uma guerra bem nas suas fronteiras, tendo que lidar com a inquietação de sua própria população, que pressiona em favor dos seus irmãos palestinos, afinal de contas são todos árabes, além de massas de refugiados e as ameaças de Israel, como é o caso do Líbano e da Síria. Não interessa esta guerra para a Ucrânia, pois a ajuda militar que ela vinha recebendo terá que ser dividida com Israel, enfraquecendo seu exército já debilitado. A guerra interessa ao Irã, pois suspende os acordos que Israel vinha fazendo com outros países árabes, patrocinados pelos Estados Unidos, impede ou atrasa o seu próprio isolamento na região. A guerra interessa indiretamente à Rússia, pois a ajuda que vinha para a Ucrânia agora vai, pelo menos em parte, para Israel, enfraquecendo as tropas ucranianas. Também concentra a atenção do mundo no Oriente Médio, ou seja, o vilão da moda deixa de ser a Rússia e passa a ser, então, os terroristas do Hamas, ou, para quem se posiciona de maneira mais neutra, os ataques indiscriminados de Israel, que estão matando pessoas que não têm nada a ver com a guerra. A guerra interessa também indiretamente a China, se ela tem planos para invadir Taiwan, pois os Estados Unidos já estão fornecendo armas para a Ucrânia, agora vão colocar suas tropas à disposição de Israel, então eles não têm condições tanto assim de manter esses conflitos abastecidos, de dar apoio a tantas pessoas, a tantos países ao mesmo tempo. Então, se a China tem planos de invadir Taiwan, a hora seria essa. E, obviamente, esperamos que isso não venha a acontecer de maneira nenhuma. Por fim, a guerra interessa demais a uma pessoa. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Você ficou surpreso, amiga e amigo do Reino de Clio? Mas calma, que tem lógica. Benjamin Netanyahu vinha enfraquecendo politicamente, acusado de corrupção e podendo ir parar na cadeia quando terminasse o seu mandato. Recentemente, ele promoveu mudança na Constituição de Israel que permite ao primeiro-ministro modificar decisões da Suprema Corte, o que gerou imensos protestos, inclusive nas Forças Armadas, contra sua pessoa e em defesa da democracia em Israel. Com a guerra, tudo isso ficou esquecido e ele se tornou o líder ao redor do qual todos se reúnem para defender o país. Ninguém mais vai perder tempo falando mal dele agora que o país está em guerra. E ainda falta explicar como é possível que um país como Israel, que possui o melhor serviço de espionagem do mundo, o Mossad, que possui sistemas de escuta e monitoramento avançadíssimos, que inclusive exporta para outros países, o Brasil entre eles, tenha ficado cego e surdo para a preparação de um ataque desses em larga escala
apesar de alertado pela CIA de que algo grande estava para acontecer. Agora convém abordar o conflito pelo aspecto religioso, que é o mais polêmico. É polêmico porque muitos estão usando a religião para aprofundar a divisão dentro de nosso próprio país, como se a gente já não tivesse problemas suficientes. Essas pessoas alegam que Israel é o povo eleito e que Jerusalém tem papel fundamental no fim dos tempos, para a suposta volta de Jesus. Para todos esses, eu diria que convém ler melhor a Bíblia. Segundo ela, o Todo-Poderoso fez aliança com Israel, conforme está descrito em Êxodo 24. O próprio Moisés selou essa aliança com o sangue de vários animais sacrificados. A aliança visava preparar o povo e o país para a vinda de Jesus, conforme a promessa feita a Davi, que teria um reino que duraria para sempre. Esse trono seria depois entregue a Jesus, conforme disse o anjo Gabriel para Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 32. Mas vale lembrar que essa aliança foi quebrada já no tempo de Salomão, filho de Davi, pois Israel deixou de adorar somente a Deus, adotando Baal e outros falsos deuses. Depois disso foi conquistada por vários outros povos, e a linhagem do trono de Davi caiu. Quando Jesus veio, ele disse que seu reino não era deste mundo. Mas uma segunda aliança foi proposta quando Jesus, durante a ceia, falou do sangue da nova aliança, em Lucas 22, 20. Porém, logo depois ele foi assassinado e essa aliança durou pouco. Basta lembrar o que aconteceu com o véu do templo no momento da morte do Mestre. A aliança, assim como o véu do Santíssimo, estava rasgada. Israel não era mais parte dessa aliança, ou pelo menos não detinha mais a primazia, pois Jesus foi assassinado e depois de sua ressurreição, na despedida dos 11 discípulos restantes, ele os enviou para fora de Israel. Para quê? Para pregar aos gentios, aos estrangeiros. Disse o Mestre em Marcos 16,15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isso mostra que Israel não é mais o povo eleito desde a morte de Jesus. O que não justifica nenhum ato de maldade, nenhum ataque a qualquer israelense em nenhuma época da história, e muito menos no tempo presente, e menos ainda esses ataques terríveis do Hamas. Porém, muitos atribuem a Jerusalém um papel no fim dos tempos, fazendo menção a Lucas 21, 20, alertando para quando Jerusalém estivesse cercada por exércitos. Esses que pensam assim me perdoem, mas Jerusalém já esteve cercada por exércitos várias vezes depois da morte de Jesus. E a única vez em que isso representou o fim de uma era foi justamente na primeira, aquela que nós falamos lá no início, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi esvaziada, quando o templo foi destruído pelo exército romano. Jesus estava profetizando o fim próximo de Israel, próximo da época dele, e não o fim dos tempos. Convém lembrar que ninguém sabe quando será o fim dos tempos, a não ser o próprio Criador Todo-Poderoso. Portanto, amigas e amigos do Reino de Clio, os ataques a Israel devem ser objeto de nosso repúdio, não por ser Israel, mas porque as vítimas são seres humanos, homens, mulheres e crianças que só querem viver em paz. E isso nos faz voltar àquele assunto que pedimos que você mantivesse na memória lá no início do vídeo. As pessoas que vivem na faixa de Gaza, com exceção dos terroristas, também são homens, mulheres e crianças que só querem viver em paz. Portanto, os ataques indiscriminados de Israel, que estão matando civis, seres humanos, homens, mulheres e crianças que só desejam viver em paz, devem também ser repudiados por todos nós enquanto cristãos, pois o 6º mandamento de não matarás continua valendo, assim como o mandamento de Jesus para amar ao próximo. Se você é cristão, você não está do lado de Israel e nem do lado do Hamas.
você está do lado da paz. Você deve estar do lado dos que pregam a paz, pois também está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Muito obrigado por sua companhia neste vídeo. Deixa aí o seu comentário, sua opinião, curte, compartilha e ajuda o nosso canal. Muito obrigado.